Imagine você ganhando 5 vezes mais do que você ganha aqui no Brasil. E imagine também você ter a disponibilidade de trabalhar num fuso horário um pouco diferente, acordar um pouco mais tarde, trabalhar home office. Bom, entre outros fatores, inclusive o aprendizado. Isso é o que você consegue trabalhando aí para empresas de fora do Brasil, basicamente, tá? É isso que a gente vai abordar hoje aqui no vídeo, como é que você pode fazer isso. E como o título já diz, como destravar o seu inglês técnico para trabalhar dentro dessas empresas. Vamos lá. Ponto um que muitos dos meus alunos e muita gente aqui que está tentando começar aí para trabalhar na gringa fica com uma dúvida é: preciso ter um inglês perfeito para trabalhar na gringa? Preciso ser fluente? A resposta é não, tá? Esse ponto é o principal que trava a galera às vezes até de aplicar para empresas ou até de fazer às vezes uma entrevista por conta do medo de não conseguir passar ou passar vergonha na entrevista, alguma coisa desse tipo. Bom, para quem conhece minha história, eu lá em 2022 estava totalmente frustrado com o mercado de TI no Brasil, porque eu achava que eu, como desenvolvedor sênior, o máximo que eu poderia chegar a ganhar aí como dev seria em torno de 20 a 23 mil no máximo, tá? Na época eu ganhava em torno de um salário de 13 mil reais aí por mês, e isso começou a me frustrar um pouco, porque eu comecei a perceber que eu não tinha mais para onde ir em relação ao Brasil. Então, o que aconteceu é que eu comecei a ficar desmotivado e desapontado, porque eu havia investido muito tempo na minha carreira e principalmente com especialização, entendimento, e eu achava que aquilo ali era o limite dos desenvolvedores, principalmente para mim, né? E aí eu descobri um cara aí, que vocês já me conhecem aqui no canal, já sabe, eu descobri um cara que ele trabalhava para a gringa e ganhava aí numa vaga de middle, né? Middle developer, o que eu ganhava como sênior aqui. Simplesmente porque o cara ganhava em dólar, né? Então ele tinha lá o salário dele, que era 4 mil dólares na época, e convertendo o dólar a 5,15 na época, lá em 2022, ele ganhava aí os seus 20 e poucos mil reais, né? E detalhe, ele era também CLT, tá? Ele ganhava convertido com CLT. Então, a partir daí, eu fui pesquisar e entender como é que funcionava o mercado da gringa e descobri que, bom, finalmente não acaba aqui o patamar do desenvolvedor. O desenvolvedor tem outra série de patamares que ele pode subir trabalhando para empresas de fora. Bom, dando esse contexto geral para você que caiu de paraquedas aqui, é, a galera que vai entrar no mercado de TI fica com a dúvida do inglês. Porém, lá em 2022, quando eu comecei a fazer as minhas primeiras entrevistas, eu já diretamente me expus às entrevistas, mesmo sem saber quase nada de inglês. Eu ia sempre no risco, então sempre, às vezes falhava, fazia entrevista ruim, não tinha vocabulário suficiente, mas para mim foi importante naquela época porque eu comecei a entender como é que funcionava a dinâmica das entrevistas, tá? Eu fiz aí mais de 10 entrevistas, sei lá, em cerca de 3 meses na época, e eu acabei conseguindo uma vaga não por ter melhorado o meu inglês, mas sim por ter decorado o padrão das entrevistas. Então, conforme eu ia fazendo as entrevistas, eu gravava todas e anotava os pontos que eu podia melhorar e os tópicos que caíam na entrevista, principalmente na técnica, que era mais difícil, né? E é claro que nessa época também não tinha inteligência artificial nesse nível que a gente tem hoje. Hoje eu vou falar outros métodos para você fazer isso, tá? Eu só estou contando um pouco da história para vocês entenderem como que foi comigo. E aí, beleza, galera. Quando eu comecei a fazer isso, eu já meio que estava imerso em um ambiente sem querer que eu estava treinando meu inglês para conversar nas entrevistas, né? Mas de fato, o meu inglês foi só realmente melhorar quando eu entrei na empresa, cara. Eu entrei na empresa e aí eu comecei a ter todo dia as dailies em inglês e aí sim que começou a destravar porque eu fui ganhando naturalmente a confiança, tá? Então, ó, vou dizer para vocês aqui, se você é o cara que pensa em fazer curso de inglês sem prática no dia a dia, prática deliberada,
esquece, mano. Eu recomendo você, ó, se você tá na intenção de conseguir um trabalho em inglês e acha que um curso de inglês vai te ajudar, cara, talvez ele vai te ajudar assim nos primeiros passos, sabe? Mas eu não vejo uma prática melhor do que hoje você conversar diretamente com alguém em inglês todos os dias. Porque isso vai forçar o seu cérebro a entender e daí sim destravar o que você precisa destravar para conversar. Mesmo que você não saiba tudo. E aí que tá o ponto, galera. Com quem que eu vou conversar em inglês todos os dias? Bom, galera, hoje temos uma ferramenta excelente chamada Grok. O Grok ajuda muito você a conversar em inglês. No ChatGPT eu acredito que também tenha, mas eu prefiro o Grok porque ele é mais humanizada a conversa. Então, até hoje, galera, até hoje, eu utilizo essas IAs para aperfeiçoar o meu inglês. E não aperfeiçoar no quesito que eu não sei me comunicar, não é isso. É no quesito de conseguir me explicar para a inteligência artificial. Eu sou uma pessoa naturalmente introvertida, então às vezes eu não consigo me expressar o que eu sinto de uma forma clara para as pessoas. Isso é normal. Já na parte técnica eu tenho mais facilidade porque eu treino muito com inteligência artificial. Então, por exemplo, eu vou fazer uma entrevista lá semana que vem sobre o tópico tal, né? Eu vou lá, estudo aquele tópico, vou gerar um contexto do que eu preciso saber através da job description daquela vaga. Eu entendo a empresa, vou lá no site da empresa, vejo, ó, cara, essa empresa aqui, eles gostam de alguém que seja mais focado em desenvolvimento mesmo. Essa empresa tem a cultura de ser dessa forma. Então, a pessoa que vai te entrevistar, ela já trabalha lá, né? Então, a cultura dela já é aplicada com aquela empresa. Logo, ela sabe que o seu perfil vai se encaixar muito mais fácil se você tiver o mesmo pensamento que ele tá buscando, né? Então, se você na entrevista confirmar para a pessoa o que ele está buscando, às vezes você, sem querer, você tem muito mais chances de conseguir aí passar para a próxima fase, né? Por exemplo, o cara que ele tá buscando um desenvolvedor C Sharp que, acreditem ou não, que não seja tão comunicativo. Ele quer alguém que seja mais focado em código, que vai lá e vai resolver coisas técnicas, pipoquinho aqui e ali, sabe? E você sabendo disso, lendo a job description, sabendo como é a cultura da empresa, treina isso antes. Treina as perguntas que pode cair antes. Por exemplo, você vai colar lá, copiar o job description, colar o site, pedir para a IA estudar. Vai lá no Manus AI, tá? Pede para estudar e gerar uma série de perguntas. Aí você pede pro Grok para ele gerar umas perguntas para você responder em inglês. Isso vai facilitar muito a sua comunicação, cara, e vai te dar muita confiança, porque você está ali falando com uma IA, primeiramente, então não tem o fator humano ali. Só que ela pode te corrigir, pedir para você melhorar. Ah, o que eu posso melhorar? Como é que eu posso melhorar? Você vai fazer isso, sei lá, se você tem uma entrevista para daqui a uma semana, faça isso 30 minutos por dia, cara. Você vai ver um resultado muito grande, especialmente se você não sabe inglês, tá? Essa é a primeira dica e mais importante que eu dou aqui para vocês para treinar o seu inglês para vaga na gringa, mesmo sem ser fluente. Porque você não precisa ser fluente, cara. Você não precisa ser fluente. Você precisa somente poder se expressar de uma forma que as pessoas entendam que você está falando tecnicamente. A partir daí, galera, não há necessidade de. Tanto que hoje eu sou muito bom em me expressar tecnicamente. Mas eu não sei, depois de 4 anos de empresa, às vezes eu não consigo ainda me comunicar com as pessoas de uma forma que seja uma conversa meio que simples, tá ligado? Tipo uma conversa de dia a dia, assim. Não consigo. Por que isso? Porque no tempo que eu passei aí como desenvolvedor, todas as reuniões e tudo mais normalmente envolvem coisas técnicas. Então eu sei me expressar. E é claro que eu sei me expressar também dessa forma com uma conversa normal, só que não tanto com um nível de facilidade como é numa entrevista, numa coisa mais técnica, né? Justamente pela exposição.
Então esse é o primeiro passo e eu diria que você vai se dar muito bem se você só fizer isso, tá? O segundo passo, galera, leia livros, tá? Leia livros em inglês, especialmente no Kindle, se você tiver. Por exemplo, o Harry Potter da vida, sabe? É, vai lá, põe no Kindle e aí você vai ler o primeiro parágrafo, você não vai entender quase nada. Aí você vai ler de novo, talvez você entenda alguma coisa. Mas o Kindle tem uma funcionalidade muito interessante que você pode botar o dedo em cima da palavra e ele te traz o translate. Então você vai destravando aí e você vai ver, cara, que com o passar do tempo, isso vai ficando bem fácil, tá? Muito fácil mesmo. Então você vai criando os primeiros passos, eles são muito difíceis porque você não se adaptou ainda com a linguagem, né? Você tem gaps ainda na sua memória. Mas com o passar de 1, 2, 3 dias, você vai ver que você vai conseguir ler um pouco mais sempre do que você lia anteriormente, porque você se acostumou com a linguagem que estava ali anteriormente, tá? E vou dar uma dica para quem quer se aprofundar, para quem está interessado em se aprofundar. Tem o meu curso aqui na descrição do LinkedIn. Mostro lá como você pode deixar um LinkedIn do jeito que precisa para os recrutadores virem até você. Normalmente é as técnicas que eu utilizo ali na mentoria. Você pode também ter acesso lá às entrevistas. Eu gravei entrevistas em inglês lá que eu fiz. Eu tenho uma série de vídeos que vão te ajudar muito para conseguir ingressar na gringa. Então tá aqui, eu lancei esses dias esse curso aí, resolvi anexar tudo que eu já tinha feito sobre LinkedIn, sobre gringa, sobre como você consegue trabalho, tudo ali na descrição, tá? Bom, galera, espero que tenham gostado desse vídeo. Esse é o vídeo para quem quer aprimorar o seu inglês e está com dificuldades, porque eu vejo que a galera tem muita dificuldade aqui, principalmente com isso, tá bom? Fiquem bem, deixe seu like, se inscreva no canal. Até a próxima e tchau.